Todos nós conhecemos o pirata que estica, mas e se o Luffy nunca tivesse nascido em One Piece? O que teria acontecido com o Chapéu de Palha e quem iria se tornar o rei dos piratas em seu lugar? Essa resposta vai te deixar completamente em choque. Isso eu garanto pra vocês, galera. Ontem eu passei o dia inteiro dando uma olhada em diversos vídeos sobre esse assunto, navegando pelo YouTube gringo, me enfiando em fóruns e procurando diversas teorias. E todas elas pareciam impossíveis. Tudo sem nexo, tudo feito, mal feito. Mas então eu achei um vídeo, que explodiu minha cabeça completamente, cara. E depois de ver o quão fascinante e trágico seria caso não tivéssemos o nosso protagonista, eu pensei, por que não trazer esse vídeo pra vocês? Estão preparados para a maior teoria de todas? Então vambora! Sem a presença do nosso capitão, quase nada teria mudado antes da história da linha principal. Por exemplo, o Garp ainda estaria em The Wasm, procurando pelo filho de Roger. Ace ainda iria conhecer Sabo, já que para isso Luffy não foi necessário, e ambos treinariam, lutariam juntos e compartilhariam sake para se tornarem irmãos. Sabo tentaria ir embora em seu navio e ainda seria atingido pelos dragões celestiais, e ele seria novamente resgatado pelo Drake. Fora que todo o passado de todas as histórias dos Chapéus de Palha até aqui seguiriam da mesma forma, toda a sua infância e desenvolvimento, já que para isso o Luffy nunca foi necessário. Então até aqui, sem grandes surpresas, mas isso mudaria ao chegarmos no capítulo 1, a Fruta Nika. Shanks iria chegar na Vila Fuchsia, mas nunca iria conhecer o Luffy, e como resultado, nunca teríamos o pirata que estica, e Luffy nunca se tornaria o Joy Boy. E agora que nós fazemos as nossas primeiras e grandes especulações. Especulações. Conserta isso aí, editor. Ai, mano. Especulações que poderiam mudar todo o rumo da história. O que aconteceria com essa fruta lendária? É fato que Shanks nunca comeria essa fruta, pois se ele quisesse fazer isso, é fato de que ele teria feito logo após ter obtido ela. E aparentemente, ele sempre soube do verdadeiro poder da fruta Nika. Pensa bem, vai comigo, pensa bem. Sabemos que Roger descobriu sobre o Joy Boy e profetizou seu retorno a Laugh Tale. Ele também profetizou que o próximo rei dos piratas viria de sua família. Roger estava ansioso pelo nascimento de seu filho, o verdadeiro herdeiro da família dele. Dito isso, é bem possível que a missão de Shanks, como membro que Roger confiou seu chapéu de palha, foi de encontrar a pessoa certa para comer a fruta e guiá-la a se tornar o rei dos piratas. E como nós sabemos, esse alguém na linha original é o Luffy, unicamente, porque a fruta escolheu o Luffy, e dessa forma o chapéu de palha também veio com ele. Mas com a ausência do Luffy nessa história, o que teria acontecido? Tudo isso nos leva a acreditar que Shanks teria entregado essa fruta lendária ao filho legítimo de Roger, Ace. Dessa forma, Shanks iria encontrar Ace e daria a ele a fruta Nika, e ele poderia até sacrificar seu braço novamente, para ter certeza de que Ace tentaria se tornar o bom pirata da mesma forma que foi com Luffy. Porém, depois disso, ao menos durante um tempo, eu acho que as coisas ficariam bem próximas da linha original. Shanks teria certeza de acompanhar Ace, mas de longe, deixando que ele ache seu próprio caminho no mundo. Como resultado, Ace viraria um pirata e se tornaria capitão novamente, e provavelmente, assim como na última vez, seria derrotado pelo Barba Branca e se juntaria à sua tripulação da mesma forma que na linha original. Então, como resultado disso, Ace se tornaria um pirata poderoso no comando de Barba Branca, porém com poderes de borracha ao invés de fogo. E como ele é esperto da forma que nós conhecemos, ele rapidamente iria aprender a usar sua fruta, da mesma forma que foi com Luffy. Anos mais tarde, tudo isso nos levaria finalmente à linha do tempo atual e aos dos Chapéus de Palha. Agora me responde, se Luffy nunca tivesse existido e nunca fosse ao oceano com a sua tripulação, o que teria acontecido com cada um deles? Como vocês podem saber, existe um motivo do Luffy ser o protagonista. E sem ele, as coisas ficariam bem sombrias. E praticamente todos os Chapéus de Palha teriam destinos miseráveis. Vamos começar então pelo seu braço direito, Zoro. Começando pela saga Ash Blue, indo lá no navio da Alvida, onde Luffy brotou de dentro de um barril no começo da história. Nessa linha do tempo não teria nada no barril, e como resultado, Kobe seria forçado a trabalhar no deck pirata pelo resto de sua vida, e nunca seria inspirado a seguir seu sonho impossível de se tornar um almirante da marinha. Como resultado disso, nem ele nem Luffy iria até a base da marinha, onde Zoro estava sendo mantido preso para morrer de fome. E sem Luffy vindo resgatá-lo, Zoro perceberia tarde demais que ninguém iria manter a promessa de libertá-lo depois de 30 dias sem comida. E como resultado disso, Zoro, que nessa hora estaria muito fraco para escapar sozinho, simplesmente morreria de fome, apagando completamente a possibilidade de se tornar um dos piratas mais poderosos do mundo. E Mihawk nunca teria sequer escutado seu nome, e toda a linha do tempo mudaria para pior. Usopp. Na Vila Syrup, o plano de couro de 3 anos estaria finalmente completo, e o aviso de Usopp sobre a chegada dos piratas resultaria em ninguém acreditando nele.
E embora o Usopp quisesse ser corajoso e lutar, ele acabaria ficando paralisado de medo e por causa disso acabaria fugindo. No final, tanto ele quanto seu povo seriam abatidos pelos Homens de Kuro. Gente, nesse cenário, o Usopp nunca se tornaria um valente guerreiro do mar, permanecendo na sombra de um covarde para sempre, ou morrendo nas mãos de algum pirata na invasão da ilha. Mas calma, existe um jeito de mudar o destino do Usopp e do Zoro aqui, que é você deixando um like nesse vídeo agora, rapaz. Sim, acredite, o poder do like pode salvar o Usopp e esse canal também, então literalmente uma coisa. Eu tô te olhando. Vou dar um Google. Sanji. Quando pensamos no Sanji e no Baratie, algumas coisas bem significantes vão mudar. Como, por exemplo, de Krieg, que só sobreviveu à perseguição de Mihawks porque ele se tornou mais interessado em Zoro e em seu desafio. E como o Zoro nesse momento estaria tomando banho de sol lá na base do Morgan, Mihawk simplesmente finalizaria sua missão, afundando o navio de Krieg e logo de imediato. Então, nesse caso, em vez do Baratie afundar, Mihawk faria picadinha do Krieg e apareceria uma boa janta no Baratie antes de ir embora. Como resultado, Sanji continuaria trabalhando como cozinheiro por mais 2 anos, desfrutando de sua vida e da companhia de Zé. Isso até o chefe da máfia aparecer no restaurante. Ali as coisas ficariam sombrias, pois ele diria a Sanji que deveria se casar, a não ser que ele quisesse que todos no restaurante morressem. E não vendo outra opção, Sanji concordaria e iria para a ilha Whole Cake. Aqui ele novamente seria humilhado e usado pela sua família, ao menos durante um curto tempo, pois logo Big Mom e sua tripulação iriam assassinar todos no casamento e pegariam a tecnologia dos Gear. Dessa forma, Sanji encontraria seu fim e seria agora o terceiro chapéu de palha a morrer, Nami. Enquanto isso, a vila de Nami nunca foi livre da ditadura de Arlong e seus homens continuariam a confiscar todo o dinheiro que ela tentasse guardar. E apesar de seu desespero, raiva e tristeza, ela não iria abrir mão de seu povo. E por causa disso, ela iria continuar a desenhar mais e mais mapas para Long e passaria seus últimos dias trancada em um pequeno quarto até o momento em que se tornasse inútil. E quando isso acontecesse, ela provavelmente seria descartada ou morta. Chopper. Na ilha Drum, Chopper viveria sua vida com a Doutora Kureha, mas em algum momento o Apple retornaria para o continente e ele expulsaria Chopper e Kureha de dentro do castelo e ambos viveriam sob sua tirania. Chopper passaria seus dias com medo e inseguro, se perguntando aonde lhe pertenceria esse mundo, já que todos os outros veriam ele como monstro. Robin. Enquanto isso, o Crocodile conseguiria sobrepujar Alabasta sem dificuldades maiores. Ele mataria o rei e encontraria a câmara secreta abaixo da capital, já que Robin poderia se recusar a dizer qualquer coisa a ele sobre Pluton e seria morta por causa disso. Ou ela poderia contar a verdade, que Pluton estaria em um ano no Novo Mundo sob o controle de Kaido. Aqui, Crocodile começaria a traçar um plano para derrotar seu novo inimigo, o próprio Kaido. Já Robin seguiria por um caminho diferente, porém é justo assumir que mais cedo ou mais tarde ela seria capturada pelos agentes da CP9 e da CP0, e por causa disso ela nunca descobriria que Sal continua vivo ou que a biblioteca de Ohara está segura. Em vez disso, ela desapareceria, se perdendo nas profundezas de seu coração, apodrecendo no nível 6 da prisão submarina ou até mesmo sendo executada pela marinha. Franky. Em Water 7, Franky continuaria sua vida de delinquente como cabeça da família Frank, mas em algum momento Lucy e os outros agentes da CP9 descobririam que ele tem um plano para Pluto. Mas acho que é justo assumir que até mesmo nessa linha do tempo, Frank iria heroicamente queimar os planos em frente aos olhos de Lucy, mas seria executado pelos agentes furiosos. Jiben e Ivankov nunca escapariam da prisão até muito tempo depois, quando Morley fosse ordenado por Dragon para libertá-los. Nesse caso, nessa linha do tempo, Jiben acabaria se tornando um revolucionário. Estranho de imaginar, né? Fala a verdade. No Triângulo Foreign, Brook passaria o próximo ano sozinho na escuridão, sem a sua sombra. E Moria levantaria seu exército de zumbis para encontrar uma sombra para Ors. Quando estivesse preparado, ele iria atacar Wano novamente, convencido de que dessa vez ele poderia vencer. Porém, mesmo com o corpo reanimado de Ors, ele não poderia lidar com os Beast Pirates. No mesmo momento que Orochi pedisse ajuda, Kaido e os All-Stars iriam simplesmente dizimar todo o seu exército. Logo após isso, a sombra de Brook seria libertada e ele acabaria por se tornar uma estrela de rock, assim como na linha do tempo original. Mas sem os outros chapéus de palha, Laboon continuaria a bater sua grande cabeça nas ilhas até sucumbir de seus machucados. E dessa forma, Brook nunca conseguiria cumprir sua promessa para com sua amiga baleia e eles nunca se encontrariam novamente. Pois é, gente, os destinos dos chapéus de palha são sombrios. Já o que iria acontecer no mundo? Quais seriam as mudanças dele? Agora em Skype as coisas ficariam interessantes, porque sem a interferência de Luffy, Enel seria Deus por um tempo maior, antes de fazer sua viagem para a Lua de qualquer forma.
Dessa vez, ele seria acompanhado de seus homens e Bellamy conseguiria manter seus dentes nessa linha do tempo. Enquanto isso, Shanks estaria se encontrando novamente com Barba Branca, e ele estaria aqui para falar sobre Barba Negra e pedir para que Newgate chame Ace de volta. Mas aqui os pedidos, assim como na linha original, viriam tarde demais, e Ace confrontaria Barba Negra novamente, seria derrotado, capturado e levado até a prisão submersa. Dessa forma, é provável que mesmo sem o Luffy, a guerra em Marineford iria acontecer. Enquanto as preparações e comoções da guerra estariam acontecendo, Barba Negra tentaria passar escondido para o nível 6 da prisão subterrânea, para recrutar os prisioneiros à sua tripulação. Mas sem a aparição de Luffy e a necessidade de Shiryu ser solto, Magella daria um jeito em toda a sua tripulação, e dessa vez não teria antídoto. Barba Negra teria apostado demais nas mãos do destino, e dessa vez teria perdido. Dessa forma, um dos maiores candidatos a ser o rei dos piratas teria morrido sem que ninguém percebesse. Enquanto isso, a guerra de Marineford estaria prestes a começar, mas dessa vez as coisas estariam um pouco diferentes. Rayleigh e a maioria dos piratas de Rogers teriam vindo para lutar ao lado de Barba Branca para libertar Joy Boy, o único que teria a chance de mudar verdadeiramente o mundo. Shanks e sua tripulação também uniriam a guerra desde o começo, pois aqui seria literalmente tudo ou nada. A guerra se iniciaria, e no início os dois Yonko e a tripulação teriam vantagem, facilmente se livrando das primeiras linhas defensivas da marinha. Porém, é importante dizer que Mihawk teria se recusado a vir e lutar contra seus amigos. Por causa disso, ele não estaria participando dessa batalha. A guerra se seguiria com perdas vindas de ambos os times, com a vantagem dos piratas a princípio. Porém, no clímax da batalha, os céus se tornariam negros no horizonte. Um enorme rugido seria ouvido e de dentro das nuvens um enorme dragão se aproximaria, acompanhado por uma grande quantidade de navios. Kaido decidiria se juntar à guerra para criar a maior batalha que o mundo poderia ter visto e poder experimentar finalmente o calor da morte. Nesse momento, teríamos 3 times lutando na batalha. Como resultado da aparição repentina de Kaido, Sengoku ordenaria que Ace fosse executado durante o caos, e em resposta, Shanks usaria seu Haki para temporariamente tirar todos os combatentes da luta, com exceção dos dois Yonko, Rayleigh, os almirantes e alguns outros selecionados. Enquanto isso, Kaido teria interceptado Barba Branca, procurando um pirata que pudesse lutar com ele e oferecer algum desafio. E se aproveitando da intervenção dos piratas, os almirantes teriam voltado sua atenção a Shanks e iriam bloquear a sua intervenção e tentativas de salvar Ace. E após isso, a Akainu retornaria à plataforma de execução e Ace morreria da mesma forma que morreu da última vez, tendo seu peito completamente perfurado. Como resultado, todo o campo de batalha se tornaria silencioso e os piratas, Shanks e Barba Branca estariam em choque. Os antigos companheiros de Roger não saberiam o que fazer, mas então algo estranho iria acontecer e de repente Ace começaria a derreter enquanto tambores começariam a tocar. Ace, assim como Luffy, teria de morrer para que sua fruta viesse a despertar seu poder máximo, e dessa forma, após cruzar os portões da morte, Joy Boy teria retornado. Com Ace despertado e aqui um tanto mais velho e mais forte que o Luffy era nesse ponto da história, a maré da batalha poderia mudar. Mesmo a luta de Kaido e Barba Branca teria cessado, pois com a aparição repentina de Joy Boy, um novo desafiante de seu interesse teria surgido. E por causa disso, é provável que mesmo que temporariamente, Kaido se juntasse aos piratas, pois sua nova presa estava sendo cercada pelos almirantes, e nada, nem ninguém deveria interferir em sua luta. Sengoku e os outros almirantes enfrentariam Ace, agora como Joy Boy, Shanks e os antigos aliados de Roger. Mortes viriam de ambos os times, porém conforme marinhas Chichibukai se aproximavam do seu limite, uma nova escuridão se ocuparia e se estenderia por toda a ilha mais uma vez, dessa vez ocupando até parte do oceano, nuvens densas e completamente negras. A batalha cessaria quando todos sentissem as estranhas vibrações do ar, então um flash de luz, assim como o sol, e de repente a ilha de Marineford nunca teria existido. Imo e Gorosei teriam escolhido sacrificar seus mais poderosos lutadores, em troca de terem se livrado de 3 Yonko e do próprio Joy Boy, em um simples e único movimento. Dessa forma, o conflito de Marineford teria um fim definitivo. No final da guerra, o último Yonko vivo agora seria Big Mom, que após o conflito procuraria e coletaria os poneglyphs restantes e os levaria para Wano e Elba. Com Orochi do seu lado, 2 anos depois, ela aprenderia a localizar e pegaria o último poneglyph restante. Então, usando as habilidades de Puddings, ela conseguiria desvendar a localização secreta de Laugh Tale e seria coroada Rainha dos Piratas. Fala a verdade, aposto que você não viu essa chegando. Com a morte de todos, a única atual concorrente a esse título seria Big Mom. E mesmo que Crocodile ainda estivesse vivo, sua força comparada dela
Fala a verdade, não é nada. Então não existe um verdadeiro desafio aqui. Porém, conforme ela leria as mensagens de Joy Boy em Laugh Tale, ela perceberia que não poderia mudar o mundo sem a fruta Nika, tornando quase inútil esse novo título. Com a fruta perdida mais uma vez, é impossível saber quando e se acontecimentos parecidos viriam a ocorrer novamente. Dessa forma, é bem possível que o legado de Roger estaria perdido para sempre. E esse provavelmente seria o fim de One Piece, já que todos os outros que têm conhecimentos da fruta Nika e dentre todas as outras coisas estariam mortos. Mas aí, vocês acham plausível o que foi mostrado aqui ou eu tô consumindo muitas Boss feito pelo Chopper? Já deixa aí nos comentários o que vocês acham, bem como a sua teoria e as mudanças do que aconteceriam se o Luffy não tivesse existido. Ah, e não esquece do like, galera, é muito importante pro YouTube divulgar esse vídeo e o canal também. Por favor, me ajuda, cara, me ajuda, eu quero monetizar, cara, eu quero monetizar! Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Valeu, falou e